Livro de Malaquias, capítulo de número 3. E o versículo que nós vamos ler também é o versículo de número 3. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 3. Amém? Tá fácil de achar, você que não tem costume de ler tal livro, vai até Mateus. Mateus é fácil, volta um livro. Pronto, achou Malaquias. Amém? Vamos ler? Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. O que eu te peço no nome de Jesus é usa a minha vida para falar à tua amada igreja aquilo que o Senhor colocou em meu coração. No nome de Jesus. A igreja concorda dizendo amém? Amém? Rapidamente eu preciso contextualizar para você entender em qual momento foi escrito o versículo que nós lemos. O povo escolhido de Deus, os seus filhos, haviam acabado de sair de exílio, ou seja, de um período de escravidão, de tortura, de dias difíceis, tempestuosos, horríveis, porque estavam na mão dos seus inimigos. E eu não sei você, mas toda vez que me fala de libertação, de liberdade, quando eu preciso ser liberto de algo e sinto que fui liberto desse algo, o que gera em meu coração de sentimento é de alegria, de gratidão. Afinal de contas, existia alguma coisa que arruinava a minha vida, me causava tristeza, caos, me prendia, mas eu fui liberto. Logo, o que transborda em minha mente, o que transborda em meu coração é gratidão, alegria, felicidade. E eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas existe um sentimento em nós chamado reciprocidade. Que toda vez que nós recebemos algo, nós queremos então devolver aquele algo que recebemos. Não é verdade? Se alguém te fizer um bem, você não fica com aquele sentimento assim, puxa, eu preciso devolver isso. Eu preciso fazer um bem para essa pessoa também. Você não fica assim? Eu fico. Toda vez que alguém me faz um bem, eu fico assim, puxa, eu preciso devolver isso. Por exemplo, alguém me chama para um churrasco. É um bem que se faz para o pastor da igreja. E eu preciso devolver de algum jeito. Eu quero agradar aquela pessoa, porque ela me agradou. Não me vem falar que quando a pessoa também te faz mal, você quer devolver. Você não é assim, né? Ninguém respondeu. Misericórdia, Senhor. Vamos mudar aqui. O tema da mensagem de hoje, nós vamos pregar sobre perdão. Mas a gente quer devolver, é isso, a gente quer devolver. E aquele povo, então, depois de sair de um período de dificuldade, creio eu em minha mente que eles tinham que ter esse sentimento de reciprocidade, de querer devolver. Mas não era o que estava acontecendo. A palavra do Senhor vai nos revelar que eles estavam corrompidos moralmente, corrompidos espiritualmente. Me parece que não haviam aprendido absolutamente nada daquele período de dificuldade, de escassez. Sabe, como uma criança, que você pode chegar ali para ela e se fizer um mal para ela, daqui a pouco ela esquece. As crianças são assim por conta da sua ingenuidade, por conta da sua falta de capacidade de compreender que aquilo que foi feito para ela é um mal. Não é verdade? Você dá um tapinha lá no menino, no filho. 10 minutos depois ele está te abraçando, falando que você é lindo. Claro, isso quando ele ainda não tem total compreensão racional. Mas aquele povo, diferente de tudo isso, estavam caindo nos mesmos pecados, se afundando na mesma lama, vivendo novamente momentos a qual o Senhor fez se levantar ali Malaquias, um profeta, conhecido como profeta da aliança, para dizer assim, o Senhor está vindo novamente, mas dessa vez ele virá como um ourives, a qual pegará o povo e tirará deles toda a impureza, para que então as ofertas sejam aceitas, sejam ofertas justas e honestas diante do Senhor. Porque, na grande maioria das vezes, quando nós estamos com a nossa vida desconexa do Senhor Jesus, desconectados de Deus, quando a gente vem para a igreja, meu irmão, deixa eu te alertar, você vem para cumprir um rito. Você vem para cumprir uma programação. É igual o time
que já caiu na tabela do campeonato, mas precisa completar alguns jogos? Está falhando? Não? E a gente faz a mesma coisa. Mas deixa eu te falar, Deus não está buscando pessoas que cumpram tarefas e cronogramas, que cumpram programação. Ele está procurando pessoas que reflitam a sua glória, que esperem a sua imagem, que sejam luz nessa terra, que sejam sal, que sejam, no nome de Jesus, agentes de transformação onde quer que vão. E era isso que ele tinha para aquele povo, tanto é que ele vai dizer, olha, eu vou fazer o seguinte, como um ourives, eu vou tirar a impureza do meio desse povo, dos levitas, dos sacerdotes, de todo mundo, de todo o povo, e então as ofertas aí, a partir disso, serão aceitas. O Senhor está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E se no nome de Jesus hoje, por acaso você entrou aqui em meio a impurezas, ou até para cumprir com a programação da semana, no nome de Jesus eu creio que você vai sair totalmente diferente. Nessa live você não vai desligar ela do mesmo jeito que você ligou, mas você vai desligar ela diferente. Falando assim, o Senhor me tratou, o Senhor arrancou de mim suas impurezas e cumpriu o seu propósito sobre a minha vida, no nome de Jesus. Você crê nisso? E a primeira coisa que eu vou aprender, quando, através de uma ilustração, o Senhor está usando a vida do profeta para falar com o seu povo, é que Deus, Ele dispõe de tempo para os seus filhos. E o tema da mensagem dessa manhã é: o propósito é maior do que o processo. Tem uma canção que é linda e maravilhosa, eu não me recordei no primeiro culto, mas diz assim, ó: tá chorando porque se você tem um Deus e jamais Ele sabe de tudo e mandou te dizer que Ele... Essa é a fidelidade do Senhor que você serve. Ourives é uma profissão que tem mais de 2.400 anos. E para quem não sabe, esse é um artesão responsável por criar peças vindas da prata e do ouro. E nunca mudou o jeito de ser confeccionado tais peças. Ele vai se assentar em uma cadeira diante de uma bancada. Ali ele vai dispor de algumas ferramentas, como um cadinho, uma escumadeira, uma concha, uma vasilha e fogo, a qual serão utilizadas para transformar uma peça bruta ou uma pedra bruta de prata e ouro, transferir ela do teu estado sólido para um estado líquido. Ali ele vai retirar as impurezas, fazer todo o teu trabalho, até que ele consiga confeccionar uma aliança, uma moeda, um brinco, uma corrente. Enfim, aquilo que quando estiver pronto, terá utilidade. Porque a prata suja, o ouro sujo, não tem utilidade. E aí a primeira coisa que eu aprendo com essa ilustração que o profeta está dizendo para aquele povo é que o Senhor, Ele dispõe de tempo para os seus. Eu fui googar. Deixa eu ver aqui na internet como que funciona o processo de confecção de uma peça simples. Uma aliança. Simples. Não é simples, gente? E uma aliança simples para ser confeccionada de maneira toda artesanal, ela leva de 7 a 20 dias úteis. Aí, JP, vou ter que zoar você de novo. O JP está com uma aliança de prata. Fala se Deus não é fiel. Não vou falar que é com a Vitória. Glória a Deus. De 7 a 20 dias. Gente, imagina. 7 dias diante de um elemento que precisa ser transformado, precisa ser limpo para depois trazer ali a beleza daquele item. 20 dias úteis. Quanto que dá isso? Quem é bom de conta aí? 20 dias úteis dá quantos meses? Hã? Quanto? Um mês, 20 dias úteis é um mês? Vocês são bons de conta. Um mês, é isso?
É 5 dias da semana. E se tiver feriado? Um mês. Você tem paciência para esperar um mês, alguma coisa? Os homens até têm. Brincadeira, era só para cutucar vocês um pouco. Mas a gente não tem, né? Mas Deus, Ele está ali, focado. E demandando tempo. Para que aquela peça fique perfeita. Deus, Ele está focado em sua fidelidade. Em seu amor e sua misericórdia. Demandando tempo sobre a sua vida. Para que você cumpra com o propósito que Ele tem para você. Ele está dizendo, eu sou o seu ourives. E vocês são essa prata. E aí me vem uma pergunta em minha mente. Deus, Ele tem tempo para nós. Mas e nós? Como que nós estamos usando o nosso tempo nos dias de hoje? É claro que aqui nós estamos falando de um processo inverso, a qual o Senhor está dizendo que Ele é ourives e Ele vai tirar a impureza do meio do seu povo. Mas, fazendo um parênteses, mas ainda dentro do contexto da palavra, como que está o seu tempo nos dias de hoje? Como você tem usado o seu tempo hoje? Porque eu não sei vocês, irmãos, mas 24 horas para terminar tudo que eu tenho que terminar, não é o suficiente. Parece que um dia não dá conta de fazer tudo que eu preciso. Às vezes, eu apelo da meia-noite às 6. Tem que buscar um horário para resolver tudo, não tem? Mas muito fico eu chateado quando eu olho para o meu dia, que ele já findou, e eu falo assim, não consegui fazer o que eu tinha que ser feito. Mas o meu coração vai sangrar de verdade quando eu olho para o dia e vejo que em todas as tarefas que eu executei, eu dispus de pouco tempo para dizer ao Senhor que eu o amo. Sabe, me parece que nessa geração de fast food que nós estamos andando, de economia compartilhada, de tudo ser express, em tempo real, a gente também tem transformado o nosso tempo com Deus em coisa rápida. Como que é seu dia? Acorda, se lembrar de orar, porque está vivo, é muito. E às vezes é aquela oração zoada, não é? Ai, Deus, obrigado, que o Senhor me acordou. Já corre para o banheiro, escova o dente, se troca e trabalho. Hora do almoço, quando lembra de orar, no nome de Jesus, eu estou falando isso para você ensinar alguém um dia, amém? Que eu sei que você lembra de orar quando vai comer. Não lembra? Olha, todo mundo respondeu amém, aleluia. Quando lembra, é aquela oração preguiçosa. Quem já fez oração preguiçosa para almoçar, para jantar? Não mente, crente, você está nem na igreja, eu já fiz. Sabe aquela oração que você fala assim, Deus de poder e de glória, enche minha barriga agora. Amém. Já fiz, ué. Aí à noite, não, eu preciso dar uma stalkeada no Instagram, eu preciso dar uma olhadinha no que está acontecendo, não é? Vou ver o que está acontecendo com o Zé Felipe. Cana, Palácios, não é Castela, né? Vou ver o que está rolando. Aí você stalkeia a vida de todo mundo no Instagram. Quando lembra que você está na cama já para dormir, você ora como? Se ora. Talvez se eu colocasse uma enquete aqui, fosse possível a gente contabilizar o tempo que a gente passa com Deus. Em uma semana, qual seria a média que a gente obteria de resultado hoje? 30 minutos na semana? Somando os 30 segundos, 1 minuto e meio. 30 minutos na semana? Gente, como assim? É esse tempo que eu tenho que dedicar a Deus? Um culto na igreja, está tudo bem? Não! Deixa eu te falar, meu irmão. No nome de Jesus, que você saia daqui chocado com aquilo que Deus está falando e fazendo, ao ponto de falar, estou constrangido com esse amor, estou constrangido com esse Senhor, que diz que me ama, que dedica tempo, que fica com atenção em mim para arrancar minhas impurezas. Então o mínimo que eu vou fazer é dedicar mais tempo ao Senhor, à sua palavra, ao conhecimento dEle.
A Bíblia diz, meu povo é destruído porque lhes falta. Às vezes a gente está lá no buraco, no fundo do poço, e a gente fica, por que está acontecendo isso comigo? Porque te faltou conhecimento. Porque se tivesse, você não teria tomado tais decisões, não teria lançado esse tipo de semente, não teria feito o que você fez, não falaria o que você falou. Mas como não temos, agimos muitas vezes como tolos, desperdiçando o tempo que é precioso e que o Senhor nos deu igual para todos. 24 horas eu sei que é pouco para resolver tudo, mas não pode ser uma desculpa para a gente não priorizar o que é mais importante na nossa vida: Deus. É claro que eu poderia discorrer aqui sobre filhos, casa, tempo de qualidade, por aí vai, mas eu vou só me apegar nisso aqui. Tenha tempo de qualidade com o Senhor Jesus. Sabe como faz? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. Não precisa ninguém estar vendo. Isso me fez lembrar coisas que eu vivi, sabe, assim, não um tempo muito distante, mas eu me lembro de vezes que eu entrava no meu carro e, por conta do ambiente que eu vivia, o carro era o meu quarto. A trajetória de o ponto A para o ponto B era o período mais precioso da minha vida. Quantas vezes eu bati a mão no banco do passageiro, limpei e falei, Jesus, senta aqui, vai comigo. Eu preciso falar algumas coisas. Na cultura oriental e também asiática, o povo tem por hábito convidar visitas de pessoas que eles amam e querem desfrutar de tempo, de qualidade com essas pessoas, para irem em suas casas para tomar um chá. Já viu isso? Os dorameiros aí de plantão. Tem dorameiro aqui na igreja? Tem, os irmãos, tudo. Será que é pecado? E a gente vê lá, eles sentam todos bonitinhos, vem uma jarra linda, não é mesmo? Um bule bonitão, com um chá extremamente quente. Por quê? O chá é extremamente quente para que a visita não consiga tomar na hora. E ela precisa esperar esfriar. E enquanto espera para esfriar, eles conversam. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está ensinando para mim e para você hoje. Chama ele para tomar um chá. Chama ele para almoçar com você. Chama ele para tomar um café com você. Chama ele para ficar com você. Chama ele para passar tempo com você. Chama ele para ficar com você, às vezes, mesmo quando você não tem nada para falar, sabe? Tem dia que a gente não tem nada para falar, mas a gente precisa de alguém para ouvir o nosso silêncio. E eu creio que Ele ama esses momentos com os seus filhos. Disponha de tempo com esse Deus que nunca negou tempo para você. Dedique tempo a Ele. No nome de Jesus. Amém? A partir de hoje, o povo vai chegar em casa e vai fazer o quê? Tantã, Netflix. Não. Nós vamos fazer um chá. E vamos falar, Senhor, senta aqui que a gente precisa bater um papo. Vamos conversar no nome de Jesus. Amém? Eu tenho certeza que essa prática vai te levar a se libertar de hábitos ruins, nocivos. E você vai ter hábitos novos e saudáveis. Porque, meu irmão, não existe absolutamente nada melhor nesse mundo do que estar na presença do nosso Pai e do nosso Deus. Não há nada melhor, não há nada. Não é isso que a gente canta? Nada melhor. Então, que no nome de Jesus essa canção vire uma oração, e essa oração seja praticada todos os dias na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus, Ele não age com pressa, mas com paciência. Aleluia. Mais lições. Deus trata com o seu povo porque Ele os ama. Porque o processo de retirada de impureza, vamos falar a verdade, não é fácil, gente. Quem gosta de andar no deserto, levanta a mão. Não tem uma mão levantada.
Quem gosta de passar por dificuldade? Quem gosta de passar por problemas? Quem gosta de receber notícia ruim? Ninguém. Mas isso, eu preciso te contar algo nessa manhã. Você está chamando de provação o que Jesus está chamando de purificação. Sabe, às vezes a gente não entende o porquê estamos passando por determinados problemas e dificuldades. Por que eu estou passando por esse problema? Por que o fogo está mais aquecido? Por que a fornalha se aqueceu ainda mais? Por que eu estou vivendo um problema tão grande assim? Deixa eu te falar, isso é parte do processo de Deus sobre a sua vida. Para a prata sair de sólido para líquido, precisa ser colocado diante do fogo, de uma alta temperatura. E é só quando ela é transferida da sua solidez para a parte líquida que é possível retirar as impurezas. Não tem outro jeito. Quem gosta de fazer prova? Ninguém. Quem entra numa escola e fala assim, professor, vai ter prova hoje. Estou louco para que o senhor faça uma chamada oral. Quem faz isso? Bem da cabeça não é. Ninguém faz isso. Mas fato é que toda prova serve para nos tornar aprovado. Nos tornar habilitado a viver alguma outra coisa. Quando você vai tirar a carta, como que funciona? Fala a verdade, gente. Para quem já dirige, tirar a carta é um pesadelo, não é? Quem já dirigia quando foi tirar a carta? Os crentes. Eu também dirigia. Mas, aí você chegava lá e, primeira, segunda, arruma o cinto. O retrovisor está desregulado. Puxa o negócio. Cadeira para trás, banco para trás. Gente, não é verdade? Aí você vai para a rua como? Braço para fora, parecendo um gangster. Óculos escuros, mão aqui. Mas aquilo serve para nos tornar habilitados, saber como que tem que ser feito, não é mesmo? O que nós estamos chamando de provação nos dias de hoje. Está difícil, está dolorido. Ah, Senhor, que dificuldade. O Senhor está dizendo, não é provação, é purificação. Está sendo retirado de você impurezas, hábitos ruins, o teu caráter está sendo moldado, a tua vida está sendo esculpida pela própria mão do Deus vivo, o ourives que pode esculpir a nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes. Não existe ninguém nesse mundo com tamanha capacidade de colocar a mão e transformar aquilo que Ele pôs nas mãos. Não existe. Ainda que a gente encontre bons médicos, cirurgiões plásticos, eles só arrumam o externo. O interno, meu irmão, quem pode arrumar é quem te criou. E não te criou de qualquer jeito, mas Ele te criou dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E se por algum motivo isso foi corrompido um dia, deixa eu te falar, Deus está tratando com a sua vida. Para que você volte à origem, aos princípios, e não negocie mais as ordens de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus. Você crê que o Senhor te trouxe aqui para falar assim, ó, hoje você vai sair limpinho? Você crê nisso? Mas deixa eu te falar, dói. Não é fácil, mas uma coisa é certa, meus irmãos, o fogo não é o fim. Ele é o meio de transformação. O calor e a alta temperatura não é o fim, é o jeito e a ferramenta que Deus está te utilizando para que você cumpra com um propósito que Ele tem para a sua vida. Você crê nisso? Segundo, todos precisam ser purificados. Não é isso que Pedro vai nos ensinar em uma de suas cartas? Dizer assim, aquele que diz que não peca, então já? Todos nós pecamos. Seja um pecado de decisão que tomamos, de atitudes que fazemos, ou até de pensamentos que temos durante a nossa vida. Jesus ensinando os céus uma vez disse, vocês dizem, não adulterarás. É este o mandamento? E lá é literal, ele está dizendo assim, ó, não tenha relação sexual fora do teu casamento. Aí Jesus fala assim, ó, porém eu vos digo, que se você olhar para uma pessoa com desejos
pecaminosos, então você já é um adúltero. Nós precisamos ser purificados todos os dias, pela mão do ourives, não, pelas mãos de Deus, para que a gente viva o propósito dele nas nossas vidas. Meu irmão, você pode ter entrado aqui hoje e falar assim, eu pequei, eu estou zoado, me arrebentei durante essa semana, mas glória a Deus que você está no melhor lugar, a qual no nome de Jesus eu creio que o banco está posto, ele está assentado, a bancada está pronta e tua vida está aqui. Para ele tratar e arrancar essas impurezas no nome de Jesus. Mais uma vez, quem precisa ser purificado somos todos nós. Eu, você, sua casa, sua família, todo mundo precisa passar por esse processo de purificação. E por quê? Porque o propósito, ele é maior do que o processo. Como já foi dito, o processo é doloroso e é difícil. Gente, quem gosta de passar por problema de saúde? Quem gosta de ficar doente? Mas você acredita que existe propósito nisso? Nosso irmão Robson deu testemunho e ele citou um versículo que fala claramente sobre propósito. Romanos 8, 28. Não foi isso que foi citado? Ou seja, tudo que nos acontece, sejam coisas boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Entendeu, meu irmão? Por que você está passando hoje? É claro que em determinados momentos nós plantamos coisas ruins. E aí colhemos essas coisas ruins. Mas eu sei que talvez hoje você entrou aqui ou ligou essa live pensando assim, por que eu estou passando por essa dificuldade? E aí você não encontra uma justificativa. Você encontra? Você não encontra um porquê. Você não consegue compreender o porquê que aquilo está ocorrendo na tua vida. E você olha e pensa assim até, puxa, eu acho que, não sei, Deus não me ama. Esqueceu de mim, não olha mais para minha casa, não vê mais a minha família, bobinho. Deixa eu te falar, enquanto você está no processo, Ele não tirou a atenção dEle sobre a tua vida. Lembra, Ele está purificando, está tirando as impurezas, os hábitos ruins estão sendo retirados, as decisões errôneas estão sendo retiradas, os pecados estão sendo afastados da tua vida. Aquela gente ruim que não deveria estar mais no teu ciclo de amizade, às vezes está sendo afastada. Está sendo limpo, puro. Ai, fulano não olha mais para mim. Ciclano não fala mais comigo. Era alguém de Deus para a sua vida? Se não era, meu irmão, comemora. Deus está te livrando. Ele está te limpando. E no nome de Jesus nós vamos alcançar o ápice, que é cumprir com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O propósito, o jeito que foi escrito o tema, foi escrito de forma intencional, é maior do que o processo. O processo dói, o processo é difícil, o processo é complicado, mas quando a gente atinge o propósito, a gente fala, valeu a pena, porque agora eu vejo Cristo na minha vida e em tudo que foi feito até aqui. Aleluia. Eu sei que ainda há aqueles assim, nossa, mas Deus está me dando uma surra, então, para tirar as impurezas. Precisava de tudo isso, eu achava que tirava com a pinça. Ele está tirando com o machado. A gente não pensa assim? Mas deixa eu te falar, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, vai dizer que o Pai corrige os filhos que Ele ama. E aí ele continua dizendo o seguinte, se vocês não são corrigidos, então não são filhos, mas são bastardos. Está sendo corrigido? É porque você é filho. Está sendo corrigida? É porque você é filha. Quando eu estou com a pessoa que está do teu lado assim, que eu acho que ela está meio... Dá uns 3 cutucão nela, fazendo. Cutuca, irmão. Pode cutucar, não é pecado não. Cutuca. Ela acordou? Acordou, cutuca assim, mais forte até assim, Dá aquela no baço. Para eu ouvir daqui assim, Cutucou? Aí fala assim, tá vendo? Fala, tá vendo? Mas fala com desdém. Olha para a galera assim, tá vendo? Desdém. Deus está falando de você. Ai, aleluia! Glória a Deus que Ele está falando de você, amém? Mas não esqueça que tudo é sobre Ele.
Qual é o propósito, pastor William? O propósito, eu vou te explicar. A ilustração que é usada pelo profeta para ensinar aquele povo é usada de maneira intencional, amém? Era a profissão mais conhecida da época. Afinal de contas, quem não queria andar com objetos que agregassem valor à sua beleza? Eu não preciso de muito. Mas quem não quer andar bonito, bonita? Então todo mundo sabia qual que era a função de um ourives. E todo mundo sabia também como que era o processo de transformação de uma pedra bruta em algo lindo e maravilhoso. Sabe quando o ourives entende que a peça está boa, limpa e perfeita? Quando depois de passar pelo fogo, pelo processo, e arrancar as suas impurezas, ele dá forma a ela. E aí, quando ele olha para a peça, ele vê o seu reflexo nela. Quantas vezes eu pensei que Deus havia se esquecido de mim? Quantas vezes eu não enxerguei Cristo nos meus processos? Foram muitas, e eu confesso, irmãos, que na minha veia não corre óleo ungido e sangue como de qualquer outra pessoa. A murmuração era inevitável. Sabe, mas no final de cada uma delas, de cada processo, eu podia enxergar o reflexo, a imagem do meu Salvador na minha vida. Eu sei que hoje talvez não faça muito sentido na tua cabeça, as peças parecem que não se encaixam, mas no momento certo, que é o momento de Deus, Ele vai olhar para a sua vida e você vai refletir a imagem dele no nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o nome dele? E quando nós refletimos a imagem do Senhor, tudo, sem exceção, passa a ter sentido nas nossas vidas. Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer assim aos irmãos: não fiquem tristes, porque eu estou preso, porque isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu contei no primeiro culto algo que aconteceu em Belo Horizonte com um pastor, que na época ministrava a vida de adolescentes. Adolescentes, crianças de 11, 12, 13 anos de idade. E ele pregava sobre os mártires da igreja. Pessoas que davam tudo da sua vida para que o amor de Deus fosse propagado sobre a face da terra. Aqueles adolescentes ficaram constrangidos com tamanho amor, e o pastor teve uma brilhante ideia. Ele disse o seguinte: eu vou fazer um evangelismo na praça. Mas o dia que ele escolheu para o evangelismo era o mesmo dia a qual pessoas de outras religiões pairavam sobre aquela praça para fazer feitiçaria e encantamentos. O pastor, é óbvio que sabia disso. E aí ele deu algumas instruções para aqueles adolescentes, dizendo o seguinte: galera, a gente vai evangelizar, mas a gente vai evangelizar num ambiente hostil, cara. Tem adulto e os caras estão fazendo bruxaria lá. Tem noção? Você deixaria seu filho ir evangelizar? Deixaria? Deixaria? Deixaria. Quero profetizar no nome de Jesus que um dia você vai deixar. Porque teu filho, ele carrega algo que é maior do que o que está no mundo. E aí ele deu algumas instruções. Ó, vocês são pequenos. Primeira coisa, primeira regra. Abre o ouvido aí, ó. Primeira regra é o seguinte: vocês não vão andar sozinhos. Andem em duplas. De 2 em 2, beleza? Chega no cara, evangeliza. Jesus te ama, fala de Deus, faz a oração. Aceitou Jesus, some, vai pro próximo. Beleza? Regra número 1. Segunda regra, e a mais importante: se der ruim, corre.
Mas lembra o que eles ouviram antes? Sobre os mártires. Pessoas que foram enforcadas por amar a palavra de Deus. Pessoas que foram torturadas porque amavam a palavra de Deus. Pessoas que foram mortas porque amavam a Deus. Deu as regras, chegou o dia, evangelismo, a praça lotada de gente pronta para fazer suas bruxarias, os seus feitiços. E aí o cabeça deles lá começa a ver aos poucos a praça se esvaziando. O que está acontecendo? Daqui a pouco sai um, sai outro, sai uma família, sai mais gente. E ele tentando fazer as coisas dele e o negócio não fluía, não acontecia. Até a hora que ele avistou o pastor. Você, eu vou matar você. E quando ele disse isso, o pastor olhou para os adolescentes e falou assim: galera, regra de número 2, vaza! E essa história é verídica, todo mundo correu. E o pastor ficou lá para enfrentar aquele homem, a polícia foi chamada. E quando a polícia chegou, falou assim: ó, ele abriu uma reclamação e a gente vai ter que te encaminhar para o departamento de polícia. Você vai ter que se explicar, pastor. Pastor contente porque não houve festividade aquele dia, mas houve festa nos céus. Mas quando ele olha para o lado, tem um adolescente de 12 anos falando: é isso mesmo, é Jesus e é nós. O policial olha para aquele lá e fala assim: e você vai junto. Algema os dois, coloca dentro do camburão, começa a levar eles, e o pastor está aflito. Imagina, tem que ligar para o pai: ô William, tudo bem? Olha, aqui é o pastor. A Amanda está presa comigo. A gente estava evangelizando só, confia. Difícil, né? E o pastor começou a fazer o quê? Chutar aquele adolescente. Filho da mãe, por que você não correu? E dando as bicas nele. Por que você não saiu? E ele falando com aquele adolescente, a única coisa que o adolescente conseguia fazer era olhar para os pulsos. Quando ele voltou em si, ele viu ali o reflexo de Jesus sendo transmitido, e ele olhou para o pastor e falou assim: pastor, eu fui preso porque eu amo Cristo. Meu irmão, o desejo do meu coração é que você saia daqui hoje sedento por viver Jesus na tua vida de um jeito que nada e ninguém vai te impedir de falar do amor dele. Ainda que você esteja passando pelo processo, você vai confiar. O propósito é maior do que o processo. 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 Porque há de chegar o dia que Ele olhará para a minha vida e verá a glória dEle sobre mim. E verá o seu reflexo em mim. E no nome de Jesus, não sei se vai acontecer algo, uma experiência parecida com desse adolescente com a sua vida, mas eu quero profetizar no nome de Jesus nessa manhã, que você sairá daqui dizendo: o mesmo Cristo que me purificou, pode também purificar a sua vida, pode transformar a tua realidade, pode mudar a tua estrutura. Ele é o ourives que você precisa para tirar o sólido, mandar para o líquido, arrancar a impureza e fazer de você uma bela aliança, um belo objeto, a qual vai refletir a glória dele. Você crê nisso? Se coloca de pé em nome de Jesus. A gente tem mais 5 minutinhos, dá tempo de um louvor? Mas antes de louvar, eu quero orar. Quanto mais Deus nos purifica, mais o reflexo de Cristo aparece em nós. Quantos querem ser parecidos com Jesus? Vai ter purificação, vai ter processo, mas o propósito é maior. Talvez você entrou aqui hoje falando assim: ó, eu não dou conta, pastor, da minha vida, eu não consigo administrar o meu tempo. Lembra os 30 minutos que o senhor falou da semana? Eu acho que o meu dá 10. Que bom que você veio hoje. Porque quem te trouxe não foram as suas pernas,
mas o Espírito Santo que te carregou no colo, sabe? Falei assim, vamos lá, eu vou te levar, eu vou te apresentar para Ourives. Vamos lá, eu vou te apresentar para um Deus que vai arrancar tudo que está impuro de você, vai te transformar, vai trazer beleza, a beleza da glória dele. Você vai sair daqui refletindo a imagem dele no nome de Jesus. Vamos lá! Se você é essa pessoa que quer ter mais tempo com Deus, que precisa chamar ele para tomar um chá quente, que quer se reconectar com o Senhor, viver uma vida diferente, sabe? Que fala assim, tá bom, eu estou disposto, eu pago o preço do processo, só para viver esse propósito. Aonde você está, você vai levantar sua mão bem alta, Senhor. Os pastores que estão vendo essas mãos levantadas, vão orar por vocês no nome de Jesus. E eu quero profetizar na manhã de hoje, que isso será histórico, porque hoje o diabo começa a bater em retirada e pegar tudo que ele semeou na tua vida, de impureza, de pecado, de discórdia, de coisa ruim. Ele vai arrancar tudo hoje, ele vai fazer a limpa hoje, porque o Senhor te chamou para mudar a tua história. Pastores, por gentileza, são muitas mãos levantadas, passa por esse povo, ora por eles no nome de Jesus. Por conta do tempo, toca na cabeça de cada irmão, unge eles, ora, e é muita gente. Deus seja louvado, glória a Deus. Ora, enquanto isso a gente vai louvar, amém? Continua você que não recebeu oração de mão levantada. Os pastores vão orar, eu vou orar aqui, depois a gente vai louvar. Senhor, eu quero te agradecer porque Tu és fiel e a Tua fidelidade dura para sempre. Mantenha as luzes acesas para mim, não deixa apagada não, para os pastores verem as pessoas. No nome de Jesus, Pai, hoje começa algo sendo escrito de novidade sobre a vida dos Teus filhos. Porque o Ourives, o Deus, o Criador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, começa a arrancar de nós as impurezas. A gente está vivendo o processo, mas glória a Deus, porque maior é o propósito, que é refletir a sua glória, que é refletir a sua imagem. No nome de Jesus, nós sairemos dessa live, nós sairemos da igreja hoje, nós sairemos dessa live hoje, sabendo, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus, Ele está purificando a minha vida, Ele está transformando a minha história, para que eu me pareça mais com Ele, mais com Ele, mais com Ele. Aleluia. Aleluia.